Agora a gente vai começar a falar das estruturas de mercado. Ou seja, quando a gente tem aquele movimento de tendência de baixa, tendência de alta, a gente lembra, a gente é composto por uma tendência de alta, composto por topos e fundos ascendentes, e uma tendência de baixa, composto por topos e fundos descendentes. Quando é que isso acaba? Quando há uma quebra de estrutura. Então, se a gente estava fazendo topos e fundos descendentes, se isso acontecer, opa, a gente já tem uma desconfiguração. Ou seja, a gente não tem mais a configuração de tendência de baixa. A gente teve aí um pivô, que a gente chama de pivô. E o pivô é o quê? É o primeiro movimento direcional. Como assim? Se a gente está caindo com topos e fundos descendentes, e aqui pode ser que inicie um movimento de alta, ou seja, uma reversão do preço, esse seria o primeiro movimento direcional. Por quê? Porque depois ele pode fazer isso aqui, ó, topos e fundos ascendentes. Entendeu? Então, esse aqui, esse cara aqui, ele é o pivô, o primeiro movimento direcional, tá? Agora, esse cara aqui, ó, essa segunda volta aqui, essa correção do preço, ele é o que a gente chama de pullback. Isso aqui também seria um pullback. E todas as correções que vier em sequência disso, vai ser o que a gente chama de pullback, tá? Então, só enfatizando aqui, ó, a gente vê que o preço estava vindo aqui ó, na movimentação de queda, fez um topo aqui, e aqui, ó, ele pô, rompeu, fez o pivô, conseguiu romper, e na volta ele testou a troca de polaridade, né? O que era resistência aqui virou um, um, um suporte, e aqui a gente teve um pullback. Vamos dar uma olhada nisso aqui no gráfico, vamos ver se a gente encontra aqui no gráfico. Vamos encontrar aqui um pivô, vou procurar para cá. Aqui o mercado está numa direção só, né? E, ó, aqui a gente tinha falado desse exemplo aqui, né? Isso aqui é um pivô. O preço está vindo em uma movimentação de queda, correto? Aliás, de alta, desculpa. O preço está vindo subindo, ó. Fez um fundo, fez outro topo aqui, rompeu o fundo, ou seja, aqui ele formou o que a gente chama de pivô. Aqui ele fez um pivô. Depois que ele fez o pivô, aqui a gente teve um pullback, né? Que seria aqui nessa troca de polaridade. E aí você teria a oportunidade de fazer uma venda aqui, por exemplo, até essa região de fundo, né? A princípio, né? Pelo menos o primeiro alvo ali, tá? E aí depois o mercado ele deu sequência à movimentação de alta que estava predominante, né, dentro dessa região. Deixa eu ver se eu encontro outro aqui. Isso vai acontecer muito quando a gente chega em uma região de suporte relevante. Ó, aqui é um suporte relevante. E aqui a gente teve uma, um pivô formado aqui, ó. Ou seja, a gente tinha aqui um suporte relevante, ó, que o preço defendeu nessa região. Aqui a gente tinha o preço fazendo ó, topos e fundos para baixo. Ó, fez o falso rompimento, ó, pivô. Pivotou. Pivotou, fez o pullback nessa mesma região, e aí ele inicia a movimentação de alta. Tá? Ficou bem claro isso aí, né? É tranquilo da gente entender também, né? E aí, uma informação importante. Quando a gente vê tudo que você está aprendendo, quando a gente vê isso sempre em gráficos maiores, isso vai ser muito mais relevante. Então, se você vê isso acontecendo, por exemplo, no gráfico de 1 hora, ou nos 5 minutos, você já tem que estar pensando em quê? Em buscar uma baita de uma compra. Porque se você pegar ali o pullback desse movimento, cara, e o preço der sequência essa movimentação aí, você está pegando a tendência na raiz do movimento. Então, assim, tem muita possibilidade do preço ir muito ao seu favor. Como assim? Então, imagina. Nesse exemplo aqui, a gente já consegue observar isso aqui, ó. Então, imagina. Por que o pivô é bom? Que é o primeiro movimento direcional. Ou seja, se você conseguir pegar a compra aqui, isso quebrou a estrutura aqui, né? Ó, se você conseguir pegar o preço aqui, imagina aí se você vai surfando esse movimento para cima. Então, por exemplo, você poderia ter comprado aqui, seu stop ia ficar mais ou menos aqui. Você tem a possibilidade de surfar todo esse movimento aí para cima, tá? Agora sim, é o tempo todo que vai acontecer isso só porque aconteceu o pivô? Não. Tudo vai depender de quê? De contexto do mercado. Então, esse movimento de alta, ele só aconteceu porque aconteceu algo importante lá no gráfico diário. Isso a gente vai passar a observar na nossa aula de tempos gráficos, tá? De como a gente vai alinhar o tempo gráfico maior com o menor. Aí a gente vai entender isso acontecendo de uma forma mais clara. Mas a primeira coisa que você tem que entender é justamente como se forma esse pivô, o que é o pullback também, né? Então, por exemplo, não peguei o pivô.
Aliás, o pullback aqui já seria o pullback, né? Aqui já seria o pullback. Então, pô, eu não peguei aqui. Pô, você pega aqui, ó. Por quê? Porque o preço ele quebrou a estrutura, o que era o suporte, virou resistência e assim sucessivamente. Por isso que é tão fácil o mercado entender. Se você conseguir trabalhar com o mercado entender, é muito tranquilo, porque é muito bem desenhado, entendeu? Então é só você realmente ter paciência e fazer o que é necessário ali que vai dar certo, tá? E agora vamos lá. A gente precisa falar de padrões e figuras gráficas. Como assim? O que são esses padrões gráficos? Vamos lá. Padrões gráficos, também chamados aí de figuras, são desenhos que o preço forma no gráfico e se repete com frequência ao longo do tempo. Eles representam momentos em que o mercado está corrigindo ou mudando de direção, baseado no comportamento coletivo dos participantes. Ou seja, durante um movimento de tendência, a gente vê que o preço chega ali em algum preço e ele começa a corrigir. O que seria essa correção? Seria uma pausa, uma breve pausa ali na tendência, para ele corrigir, acumular posições e dar sequência ao movimento. Ou ele reverter esse movimento. Tá? Então, geralmente, ele faz ali uma acumulação, ele forma ali um padrão gráfico, e aí tem diversos padrões gráficos. Tá? Da mesma forma que a gente viu lá o padrão de candle, a gente tem o padrão de figuras também, que é um conjunto de candles. Né? Então, sempre que a gente vê isso acontecendo, a gente também tem uma informação importante, desde que a gente tenha contexto para trabalhar em cima disso. Tá? Então, novamente, só enfatizando isso aqui, nada vai funcionar de forma isolada, tá? Então, eu botei aqui algumas figuras que são as mais conhecidas, tá? Então, a gente tem aí, ó, uma bandeira de alta, tá? A gente tem um triângulo de alta, a gente tem o que a gente chama de ombro, cabeça, ombro. Então, a gente tem o ombro, cabeça, ombro, o oco, né? Oco, que significa ombro, cabeça, ombro, e o okoi, tá? E por que ombro, cabeça, ombro? Ó, deixei aqui desenhadinho, se você não se ligou, esse aqui, ó, ombro, ombro, cabeça, ombro. E aqui, ombro, cabeça, ombro invertido, o okoi, seria o contrário, tá? Que esse aqui é um padrão de quê? Por exemplo, é um padrão de inversão. Então imagina, o mercado estava subindo aqui, ó. Ele encontrou o quê? Aqui nessa região. Aqui muito provavelmente ele encontrou um, um RR, uma resistência relevante, e aqui ele não conseguiu passar. Aqui ele encontrou a resistência relevante, não consegue passar, forma aqui um ombro, cabeça, ombro e reverte o movimento. Entendeu? E aí a gente também tem algumas figuras de continuidade, ou seja, a bandeira de alta, a bandeira de baixa. A bandeira de baixa aconteceu essa semana, inclusive, no ouro. Eu peguei uma baita de uma venda no ouro, até compartilhei o vídeo com a galera. E foi esse aqui, eu vou até mostrar pra vocês. Mas imagina, a bandeira de baixa ela é o quê? Ela é uma correção para o preço ele continuar o seu movimento de baixa, tá? Então, a gente vê que o preço estava caindo, ele começa a corrigir, e depois, ó, ele dá sequência a esse movimento para baixo. Agora sim, quando eu falo de contexto, é justamente isso aqui. Quando a gente vai falar sobre espaço gráfico. Mas, por exemplo, imagina, se aqui está acontecendo isso aqui, mas aqui nessa região, ó, a gente já tem um baita de um SR. Então, se a gente tem um SR aqui, esse preço aqui ele não tem tanto espaço para continuar caindo. Então, pode ser que quando ele chega aqui, ele vem aqui, bate aqui nesse fundo, e vai lá para cima. Então, por isso que você tem que estar ligado no contexto de mercado. Nada vai funcionar de forma isolada. Você tem sempre que entender o contexto, entender quais regiões o preço está trabalhando. Então, grava muito bem isso, porque isso é a alma da análise gráfica, tá? A análise gráfica é justamente o que está acontecendo, aonde está acontecendo, o que é que está acontecendo naquele lugar lá. Ou seja, se ele está no suporte, está acontecendo o quê? O preço está fazendo o quê? Ele está rompendo? Não, ele está batendo lá e não passa, está batendo lá e não passa. Pô, se ele está nessa região, ele não consegue passar, fez ali um pivô, né? Chegou ali no SR, o preço estava caindo, fez um pivô, fez um pullback. Véio, ele já te deu todas as informações que você precisa para você começar a pensar em compra. Entendeu? E aí, turma, por fim, a gente vai falar agora das estruturas de gatilho. O que são essas estruturas de gatilho? Sempre que a gente tem, ó, já deixei marcado ali o RR, o SR ali. Por quê? Porque quando o preço ele chegar nessas regiões que a gente já vai ter marcado, a gente já vai estar ligado nessas regiões. Então, quando o preço chegar lá, o que é que eu quero ver acontecendo? Eu quero ver as estruturas de gatilho se formando. Ou seja, a gente tem o boot trap, a gente tem o bear trap, o micro pivô de alta e de baixa. O que são essas estruturas? São estruturas de falha do movimento. Ou seja, se eu quero vender, muito provavelmente você vai quando o preço ele chega nessas regiões, ele vai começar a falhar. Ele vai começar a induzir as pessoas a cometerem erros dentro dessa região e com isso gerar liquidez para o preço vir para baixo, como é o caso aqui do bull trap, entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, vai ter muita gente comprando aqui. Muita gente vai comprar aqui, por exemplo.
ou aqui, acreditando que esse preço vai dar sequência ao movimento para cima, né? Sendo que aqui você já vai estar ligado que a gente tem o quê? Um RR aqui. Pô, se tem um RR aqui, dificilmente esse preço vai passar, né? Não vai passar só assim, né? Então, o que é que você espera? Pô, você vai esperar justamente formação de nesse caso aqui, um bull trap, né? Bull trap, como o nome diz aí, é uma armadilha de touro, né? Touro, caso você não saiba, touro ele representa o mercado comprador. E o bear trap, que é a armadilha de urso, o urso ele representa o mercado vendedor, tá? Então a gente tem esses dois animais aí que representam o mercado de alta e o mercado de baixa. E aqui, ó, o bull trap nada mais é do que o preço ele chega nessa região, que é uma região de resistência, né, importante, uma resistência relevante aqui, ele faz isso aqui, ó, tenta subir e na hora que ele rompe, ele já falha, ele deixa aqui uma falha, e essa falha ó, seria, no caso, a nossa entrada, tá? Então, no caso, a gente entraria aqui, stop aqui acima, e buscaria essa venda em cima dessa região de RR, beleza? E, da mesma forma, a gente tem lá embaixo o SR, seria o contrário aqui, né? Então, o preço ele faz o quê? O preço ele vem aqui, faz um fundo, um topo, tenta romper e opa, falhou. Aí a sua entrada seria aqui, buscando uma movimentação de alta a favor de um suporte relevante. Já aqui no micro pivô, o micro pivô ele é diferente. Por quê? Porque o micro pivô ele não tem força nem para romper. Então ele vem aqui, faz isso aqui, ó, e aqui ele falha. E aqui ele falha, tá? Aqui ele falha e já deixa o gatilho para você entrar. Ele vem aqui, faz um fundo, faz um topo, e ao invés, o correto seria ele vir aqui e romper, né? Mas não, ele nem consegue chegar lá. Aqui ele já começa a formar um gatilho de compra antes mesmo de chegar no fundo, e ele já reverte o movimento, tá? Então são essas estruturas que você tem que sempre observar, e elas acontecem o tempo inteiro. Vou até mostrar, vou abrir o gráfico aqui, porque é importante você ver isso aqui. Olha só, vamos lá. Primeiro, a gente falou sobre as estruturas, né? Aliás, as estruturas não, as figuras gráficas. Então, vamos procurar aqui essas figuras gráficas. Olha só, o que é isso aqui que a gente viu lá, ó. Isso aqui que a gente viu, ó. Deixa eu abrir aqui de novo. Vou voltar aqui. Olha lá, bandeira de alta, tá vendo? Olha só, bandeira de alta. E acontece o tempo todo, tá? Acontece o tempo todo. Ó. Rompeu, fez um pivô aqui, pô, continua a movimentação para cima. Aqui ela fez também, né? Uma bandeira também, é o que a galera chama de bandeira, né? Chama de flag. Então já é outro padrão gráfico, né? Que é um movimento mais curto, né? Mas é basicamente a mesma coisa, é uma correção antes de seguir o movimento. Ó. Corrigiu e seguiu o movimento. Isso aqui é uma correção mais complexa, né? E aí a gente chama de bandeira, tá? Aqui, a gente teve um topo duplo, tem o topo duplo e fundo duplo também, né? Que é um padrão bem famoso, esqueci até de colocar. Mas um topo duplo, topo triplo, é quando o mercado ele bate lá na região mais de uma vez, né? Então ele fez um topo duplo aqui, é um sinal também de reversão, né? Assim também seria um fundo duplo, quando o mercado ele bate lá no fundo duas vezes, a segunda ali seria um ponto de entrada, por exemplo. Aqui, a gente tem aqui ó, a formação de uma reversão, tá vendo? O preço ele chegou aqui nessa região, começou a acumular, e olha só o que a gente mostrou lá, ó. Olha esse padrão aqui, ó. Ombro, cabeça, ombro, né? E ele aparece sempre nas regiões de topo, ó. Olha só. Ombro, ombro, cabeça, ombro. Depois o preço caiu, tá? Então, funciona, desde que tenha contexto, tá? E aí, a gente teve aqui, ó, mais uma bandeira, a venda que eu falei do Shell SD foi essa aqui, ó. A venda que eu falei do Shell foi essa, ó. Eu fiz a venda aqui. Isso aqui era uma bandeira, né? O mercado caindo, formou essa bandeira, eu fiz a venda aqui, no rompimento dessa bandeira, né? Fiz a venda aqui, ó. Stop aqui em cima, e a gente surfou esse movimento para baixo. Foi uma baita de uma venda bem interessante aí. Outro padrão, aqui, ó, que já dá para enxergar triângulo, tá vendo? Ele formou um triângulo aqui, e aí depois ele caiu, tá? Então, às vezes esse padrão aqui ele vai ser um padrão de reversão, pode ser que o preço pode ser que aconteça isso aqui, ó. Pode ser que o preço ele faça esse triângulo aqui e exploda para cima. Mas o que é que vai dizer isso? Que tem chance disso acontecer? Vai dizer se ele está em um SR. Se ele não tiver em um SR, não vai acontecer isso. Vai acontecer o quê? O preço ele vai continuar o seu movimento de baixo. Então você vê que as chances dessa figura que se formou aqui ser uma figura de continuidade e não uma figura de reversão. Agora, se esse padrão acontece lá em uma região lá de fundo, pô, aí beleza. Como por exemplo aqui, ó.
O que foi que aconteceu logo depois? Hoje, por exemplo, aqui, essa região aqui, que esse preço está, aqui já é uma região importante de fundo lá do gráfico diário. Eu não vou abrir o gráfico diário porque a gente ainda vai ter aula sobre isso. Mas, por exemplo, aqui já é uma região de fundo importante lá no gráfico diário. Ou seja, já, o preço ele já não tinha tanto espaço para continuar. Tá? E agora, vamos, só para a gente terminar, vamos falar das estruturas de gatilho, que seria o que? O micro pivô e o bear trap e o bull trap, tá? Então, aqui, por exemplo, eu já vejo logo de cara um, um micro um, um micro pivô de baixo, tá? Já vejo aqui logo de cara, que foi a venda que eu fiz ontem, essa venda que eu peguei ontem. E foi exatamente isso aqui, ó. Cadê? Olha só, o preço rompeu para baixo, né? A gente tinha aqui região também de troca de polaridade, ó, com fundo aqui para trás. Tá vendo que a gente tem esse suporte aqui, ó? O preço foi lá em cima. Fora isso aqui, a gente ainda vai chegar lá, mas ó, a gente vai chegar lá, mas isso aqui, ó, é também uma região de Fibonacci, tá vendo? Isso que fica bonito. A gente começa a unir as informações. Porque aqui, pô, eu tenho troca de polaridade, eu tenho 61 de Fibo aqui nessa mesma região. E depois, ó, de quebra eu tinha o quê? Eu tive o quê? Um micro pivô de baixa. Porra. Aqui, ó, vendazinha aqui. E depois a gente fala sobre alvos, tá? Depois a gente fala sobre os alvos. E aí, depois, olha o que aconteceu antes desse preço ele virar. Olha só. O que é isso aqui? Micro pivô de alta, né? Ó, micro pivô de alta. E aqui a gente teve um micro pivô de baixa. Quero pegar aqui um exemplo do Bull Trap, ou Bear Trap. Cadê? Ó, aqui é um exemplo de Bull Trap. Olha só. Então a gente tinha aqui uma região de topo, né? Ó, região de resistência. E aí o que foi que aconteceu aqui? O preço estava subindo, topos e fundos ascendentes, ó, topos e fundos ascendentes. Chegou aqui em cima, ó, induziu uma galera comprada. A galera compra aqui, achando que o preço vai estourar para cima, sendo que aí logo depois, no momento que ele rompe aqui a máxima, ele já volta deixando a falha e aqui seria o seu ponto de venda. Entendeu? Isso aqui seria um bull trap. Bull trap que no caso a gente busca por vendas, tá? E o bear trap, deixa eu achar um aqui só pra gente encerrar, mas é basicamente a mesma coisa. Vou achar uma região de fundo aqui. Aqui, ó. Aqui a gente já vê a região de fundo, né? Ó, topos e fundos para baixo. Chegou aqui nessa região que você já sabia que era a região de fundo. Falhou. Logo de cara aqui, ó. Nesse mesmo candle que ele foi embaixo, ele já voltou aqui ativando a sua compra seria aqui, acreditando na movimentação para cima, tá? Entendeu? Então essas estruturas que a gente vai esperar nas regiões que a gente já vai ter marcado, e as regiões relevantes, né? A região de acordo com o contexto verdadeiro do mercado, que o mercado está mostrando para a gente ali. Tá bom? Bom, turma, então é isso. Esses são os primeiros passos que você vai entender da análise gráfica do Price Action. Abre o seu gráfico, olhe tudo, reveja essa aula mais de uma vez, reveja, abre o seu gráfico, marque essas regiões da mesma forma que eu marquei e por si só, você já vai começar a entender como o mercado ele se movimenta, tá? Como ele se movimenta e a partir disso você já vai começar a entender, criar um tempo de tela, que isso é muito importante. Você vai começar a criar um tempo de tela e isso vai ficar cada vez mais visual para você. Por mais que você enxergue ali, mas os primeiros contatos às vezes é mais difícil. Mas de tanto você ver, tanto você enxergar aquilo acontecendo, quando vai chegar uma hora que você vai bater o olho, você já tá entendendo o que é que tá acontecendo ali. Entendeu? Então, abre o seu gráfico e estude bastante, principalmente essa parte gráfica que vai ser super importante daqui para frente, tá bom? Então, ó, só as observações aí. Nada do que você aprendeu agora deve ser utilizado de forma isolada. Com o texto, ele é o rei do mercado, é a chave do mercado para você entender de fato o que está acontecendo, tá? Quanto maior o número de toques na região, mais relevante ela se torna. Também tem isso aí, a região de suporte, a região de resistência, desde que seja lá no tempo gráfico maior, tá? Quanto maior o tempo gráfico, mais forte aquela região ela vai se tornar. E priorizar sempre essas regiões em gráficos maiores, como 1 hora, 4 horas diário, que é isso que eu acabei de falar agora, que são o que a gente aprendeu aí, que são o SR e o RR, beleza? Estude bastante, grave isso na sua cabeça, veja acontecendo no gráfico para ir para a próxima aula, tá? Eu indico que você primeiro observe isso no gráfico para depois você ir para a próxima aula, beleza? Na próxima aula a gente vai falar sobre os indicadores de tendência. Até a próxima, turma. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal e valeu!